Com muita honra e alegria, nós estamos iniciando mais uma edição do Arauto Saúde, sempre aqui na Arauto News, segundas-feiras, 19 horas, em áudio na Arauto News 89,9. Ao mesmo tempo, você pode nos assistir em vídeo, também no Arauto Play, no YouTube, e também acompanhar em podcast no Spotify. Nós queremos saudar em nome da Cedil, diagnóstico por imagem, a única com ressonância magnética 3 Tesla, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari. A unidade da Cedil em Santa Cruz fica na Capitão Fernando Tatti, número 700. Clínica Colomé, onde o seu melhor se revela, na rua Galvão Costa, 152. Também Centro Integrado Amaná, oferecendo atendimento de enfermagem, fisioterapia, psicologia e outros serviços na segurança do seu lar. Você pode contatar 989 96 3908. Fortuna Cor, Clínica de Cardiologia, Dr. Tiago Fortuna, atendimento na Clínica Respirare, na Thomas Flores 262 e também anexo Hospital Veracruz. Instituto Regional de Especialidades, a especialidade da otorrinolaringologia, reumatologia e também dermatologia, anexo Hospital de Monte Alverne. Sangallen, ações e terapias em saúde especializada no diagnóstico do tratamento de doenças autoimunes e também oncológicas. Agende consulta 3056-8686 e também Uniodonto, Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo. Você pode conhecer melhor na rua 28 de setembro, 32. Nossos convidados de hoje, Cíntia Guener, gestora do Hospital Veracruz, e também Dr. Neuri Gusson, presidente do Hospital Veracruz, presidente da Unimed e médico, vão estar conosco falando sobre o Hospital Veracruz e os hospitais de forma geral. Minha querida amiga, muito bem-vinda, parabéns. Como é que é ser administradora de um hospital? Esses dias eu falei com o Marco, teu colega, do Hospital de Vale do Sol, falei com vários diretores de hospital da região. Como é ser diretora e administradora de um hospital? Bem-vinda. Olá, Pedro. Olá, ouvintes da Rádio Arauto. A gente agradece muito a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês sobre o Hospital Veracruz, trazendo algumas informações. Trabalhar num ambiente como o Hospital Veracruz é algo extraordinário. É algo ímpar, muito desafiador, né? Nós contamos hoje com uma equipe extraordinária de profissionais médicos e trabalhamos também com 80 colaboradores. 80 colaboradores. Nossa. E o Hospital Veracruz ele vem crescendo a cada dia e essa razão nos enche de orgulho, né? Sim. Nós trabalhamos hoje na área de internação, na área cirúrgica, realizamos os atendimentos no pronto atendimento de urgência e emergência 24 horas. E o nosso crescimento de instituição a nível regional vem fortalecendo muito a nossa imagem enquanto instituição, a nossa presença no mercado da área da saúde. E isso é motivo de grande satisfação. Nós trabalhamos com uma equipe bastante envolvida, bastante qualificada. E hoje o meu sentimento é de gratidão, né? Gratidão por estar vivendo tudo isso que o Hospital Veracruz está vivendo, poder acompanhar tudo que o hospital está proporcionando para a nossa comunidade, não só de Veracruz, mas também a nossa comunidade regional, porque nós não atendemos apenas clientes de Veracruz, nós hoje também somos foco de atendimento aos clientes na região, inclusive alguns pacientes vindo até de fora da nossa região, buscando pelos serviços da instituição. Sim, Cíntia, eu sei que a tua família e você tem uma história dentro do hospital, a importância da comunidade, e nós temos a comunidade de Veracruz que historicamente, assim como eu falei do Vale do Sol e outras cidades talvez menores, as comunidades participam intensamente, elas têm um amor pelo hospital. Como é ter a participação da comunidade em um hospital como o de Veracruz? Essa participação nos exige muita responsabilidade. Nós temos os clientes, então, os nossos pacientes que buscam pelos serviços que a gente presta. E em contrapartida a gente busca em equipe, com muito treinamento, com muita superação, né? Buscar atender às necessidades de todos. Hoje cada paciente é único para nós e eu acho que isso é o grande diferencial do Hospital Veracruz. É esse olhar que todos nós, gestores, equipe de trabalho, equipe médica, tem com as pessoas com quem a gente atende. É tratar bem, é se colocar no lado do outro. Sim. É lembrar que não estamos atendendo apenas pacientes, nós estamos atendendo e cuidando o amor da vida de alguém. Nós estamos cuidando do amor de uma família. Isso nos exige muita responsabilidade no ato de cuidar.
E nós hoje, assim, ó, nós estamos recebendo um feedback muito bacana da nossa comunidade, que vem nos apoiando, que vem participando do desenvolvimento do Hospital Vera Cruz. Né? Sim, Cíntia, a gente pode perceber, isso é notável, todo mundo percebe, Vera Cruz é uma cidade hoje com acessos fáceis em todos os seus sentidos, é uma cidade ao lado, vizinha de uma cidade polo, Santa Cruz do Sul, onde tem hospitais, grandes hospitais, aliás, nós temos muitos hospitais na nossa região, mas isso significa o aumento da população. Gente que talvez trabalha fora daqui, mas tem sua morada aqui, e vice-versa também. Então, nesse sentido, o aumento da população, o que ela significa também de preocupação para a administração do hospital? O aumento da população, ele nos exige todo um planejamento estratégico da empresa, né? Dos nossos serviços, a gente vai também sempre fazendo pesquisa de mercado, aquilo que o nosso cliente busca e daqui a pouco hoje nós não estamos ainda conseguindo oportunizar. A exemplo disso, então, né, a gente tem assim serviços que estão agora se fortalecendo dentro da instituição. Inauguramos recentemente os nossos serviços de endoscopia, de colonoscopia, na última semana os serviços de tomografia. Então, assim, é uma preocupação muito grande que nós temos enquanto instituição, fazer com que esse cliente perceba o Hospital Vera Cruz, que ele opte pelos serviços do Hospital Vera Cruz e que ele tenha a melhor experiência conosco. Nós queremos atender as pessoas com muito respeito, com muito acolhimento, né? E que as pessoas agora, quando passem a falar do Hospital Vera Cruz, consigam perceber, né, esse esforço da instituição de captar recursos, de buscar apoio de emendas parlamentares. Só neste ano, Pedro, nós conseguimos captar R$950 mil de projetos realizados de captação de recursos. Né? Parte dessa captação, o hospital tem a contrapartida que presta serviços à comunidade, né, à Secretaria Municipal de Saúde de Vera Cruz. Hoje, cada recurso que o hospital capta em emenda parlamentar, 20% é destinado justamente para prestar esse serviço, né, de pessoas que estão em fila, de pessoas que aguardam por atendimento. Então, assim, hoje o propósito do Hospital Vera Cruz é ser reconhecido pela sua comunidade, mas não só local, né? Nós estamos fazendo um trabalho para um reconhecimento regional. E o feedback, que nem eu falei antes, que a gente está recebendo o retorno das pessoas, né, que comparam como o hospital iniciou, como ele caminhou, e o que está se apresentando hoje de serviços de qualidade para a nossa comunidade é algo surpreendente. Sim. E isso é algo assim que nos orgulha muito, de poder estar vivendo isso. Não só como gestora, não só como liderança de uma equipe hospitalar, porque no Hospital Vera Cruz não se faz nada sozinho, né? Se somos o que somos é porque temos uma equipe maravilhosa que está ao nosso lado, né? Então a gente está sempre buscando incentivos, buscando novas parcerias, os empresários de Vera Cruz, nós estamos sempre buscando essa parceria. É importante que todos enxerguem o Hospital Vera Cruz, né? Que reconheçam a importância do Hospital Vera Cruz para si e para a sua comunidade. Cíntia, você falou da equipe de trabalho. Historicamente, até pela fundação hoje, nós temos a participação de médicos na grande gestão do hospital. Hoje, novamente, o hospital tem um presidente médico, o Dr. Neuri. O que significa isso dentro de uma gestão, você como administradora, ter um médico que tem essa visão geral, que tem todo esse conhecimento? E como eu falei, historicamente o Hospital Vera Cruz tem essa participação de médicos locais que habitam aqui normalmente e que dão essa sustentação e esse conhecimento técnico. O que significa para ti e para a tua equipe isso? Bom, assim, falando das entidades, sempre tivemos então presidentes, representantes de entidades importantes que compõem a fundação, que hoje são 12 representantes, né? Então, assim, nós já tivemos presidentes que já presidiram o Hospital Vera Cruz, e hoje, então, nós contamos com todo o apoio do Dr. Neuri Gusson, que está aqui conosco, que é uma pessoa ímpar para nós, Hospital Vera Cruz, desde o início da trajetória da nossa instituição. E hoje o que representa o meu sentimento, eu tenho certeza que representa o sentimento de todos os meus colegas em relação ao Dr. Neuri, em relação ao nosso diretor técnico, que é médico cardiologista, o Dr. Juliano, em consideração à nossa médica coordenadora de plantão de urgência e emergência, a doutora Giana, nossa médica infectologista, a doutora Manuela. Estar hoje sendo administrado, presidido por um médico
isso nos gera muita segurança e muita credibilidade, né? Segurança em dar o passo certo, em seguir pelo caminho certo, em fazer as melhores escolhas, né? Essa experiência que o Dr. Neuri tem na área da saúde nos transmite essa total segurança. Muito bem, que você tenha muito sucesso. Vamos no nosso tintim aqui tradicional, Cíntia. E já vamos chamar o Dr. Neuri. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Sucesso em 2026. Obrigada. Saúde. Obrigada igualmente. Como falamos no início do programa, além da Cíntia Guener, gestora do Hospital de Veracruz, nós temos a presença também do Dr. Neuri Gusson, que é presidente da Unimed, presidente também da Fundação do Hospital de Veracruz. Dr. Neuri, eu tive a honra e o prazer de um período trabalhar ao lado do Dr. André Bator, saudoso André Bator, chamado de Anjo Branco, no Hospital Santa Cruz. Eu quero dizer na sua presença hoje que muitas vezes o Dr. Neuri, eu quero dizer para todos vocês que estão nos ouvindo e assistindo, é aquela pessoa silenciosa que muitas vezes em momentos difíceis ele aparece de forma silenciosa. E de forma silenciosa, dentro do jeito dele, ele apareceu também para ser o presidente do Hospital de Veracruz. E agora tem boas notícias, como a Cíntia já falou há pouco, endoscopia, tomografia. Dr. Neuri, como se faz para ter toda essa dinâmica aí, médico, atender pacientes, conduzir a Unimed e ser presidente de um hospital? Bem-vindo. Quando eu me candidatei a ser vice-presidente da Unimed, eu procurei 5 lideranças expressivas de Santa Cruz e perguntei para elas. Marquei uma reunião para perguntar para elas o que era o segredo delas. Isso já fazem lá seus 12, 13 anos. E as 5 pessoas me deram a mesma resposta. Trabalhar com as pessoas, trabalhar nas equipes, trabalhar com as equipes. Era um modelo que eu já seguia, mas sem essa informação tão clara e objetiva. Então, a partir disso, né, alguns tu conhece, né, o Benício Werner, né, Sim. o Heitor Petri, a ex-reitora da Unisc. Então, são pessoas que já diziam isso com muita clareza. Sim. O segredo é trabalhar com as pessoas e fazer as equipes trabalhar. Tanto assim que hoje, se tu olhassem a Unimed, né, uma empresa dentro do grupo Operadoras de Saúde Cooperativa, é considerada uma grande empresa, e as equipes tocam com muita naturalidade. Tu tem que trabalhar a estratégia, a organização, né? Ontem eu ainda falava com um cunhado meu, ele se queixava que ele trabalha numa empresa vinculada ao Estado, e o grande problema deles são processos trabalhistas. E daí eu disse para ele com muito orgulho, na Unimed, Valos, Taquari, Rio Pardo, nós temos menos de 10 processos trabalhistas ao longo de 55 anos. Então, as pessoas que souberam trabalhar com as pessoas. Doutor, mas aí vem uma questão também de fazer a escolha certa, das pessoas certas para as funções certas, pessoas que querem de fato cumprir com aquilo que lhes é estabelecido. Esses processos são extremamente dinâmicos, né, Pedro? Tu começa olhando para as pessoas, né? Quando eu conheci a Cíntia, eu olhei para o processo dela, como ela trabalhava, fazia algumas provocações, né? Segundo ela e algumas meninas do hospital, aí algumas coisas ficaram até traumas, porque eu era um pouquinho incisivo, né? Mas tu ia provocando a transformação dessas pessoas à medida que tu percebe que elas têm um potencial a mais. E aí depois, num processo seletivo, na coisa, isso acontece. Quando tu tem uma empresa maior, tu tem todo um processo tecnológico, vocês sabem disso, né? Aí tu cria uma sistemática, mas assim, quem trabalha com pessoas, tu começa observando as pessoas no dia a dia, como elas se portam, como elas trabalham, o quanto elas gostam de trabalhar, né? E hoje, né, provavelmente a nossa geração vai ter que sentar com esse pessoal novo e conversar sobre o quanto é bom trabalhar, o que é prazeroso no trabalhar, o que o trabalho traz de realização, de satisfação para a gente.
Doutor, antes de você chegar com a Cíntia ao Grupo Arauto, nós estávamos reunidos entre colegas e a gente falava justamente porque nós lançamos no domingo passado, nós lançamos a revista da Catedral, Abrace a Catedral, com toda a história. E a gente se questionava como o povo no passado construía uma catedral com menos tecnologia, com tanta perfeição, como as pessoas construíam hospitais e entregaram para nós, e hoje a gente está correndo atrás para fazer a manutenção. Nesse sentido, qual a importância da comunidade rever e ver hospitais, igrejas, escolas, para não só a manutenção, mas para construir novos onde falta? Não saberia te dizer, assim, do histórico o que as pessoas tinham, mas as pessoas, elas tinham a percepção do valor humano, no meu entender, né, com muito mais clareza. Né? As pessoas, elas percebiam, né, que a importância delas estava em elas estarem bem. E no que elas estavam bem, elas percebiam que os outros precisavam estar bem. Então essa integração me parece que era o que alavancava a sociedade. Né? Hoje as pessoas querem estar bem, mas elas não se dão conta que elas estar bem significa todo o contexto estar bem. Parece que as pessoas, no seu estar bem, elas criam uma individualidade que, no meu entender, ela não é real. Essa individualidade, ela passa a ser distorcida, né? Porque hoje tu chegar com uma criança no supermercado e mostrar para ela uma fruta, uma criança que nunca viu a planta de onde vem a fruta, pode parecer algo muito simples, é chegar no mercado e coletar a fruta. Mas antigamente a criança que comia a fruta, ela sabia que tinha uma semente, tinha terra, tinha todo o desenvolvimento de uma planta para colher a fruta depois. Então eu penso que essa cultura real de vida, hoje ela está muito reduzida no entendimento da sociedade como um todo. E aí os hospitais, entidades que dependem mais do envolvimento da comunidade, né, igrejas, hospitais, instituições assim, elas acabam sofrendo muito. Porque todos, quando chegam lá, querem ter o melhor atendimento. E poucos, no dia a dia, querem que o hospital esteja bem. Então, isso é um contrassenso, né, se tu analisar friamente. Quando nós decidimos abrir o Hospital Veracruz, ou reabrir, nós fizemos uma grande campanha que se chamava Campanha do 1. E o principal objetivo da campanha não era arrecadar o R$1, mas era criar consciência de valor para contrapor a consciência do custo. Uhum. E nós conseguimos, por um bom tempo, criar a consciência de valor, e ela nunca chegou a bater na consciência do custo, mas na consciência de valor ela bateu logo. E a comunidade entendeu a consciência de valor a partir da campanha de R$1. E isso se sustentou por muitos anos. Até hoje ela ainda é lembrada, mas ela perdeu os seus dois focos principais, tanto do valor quanto do custo. Sim. Né? E hoje, se tu olhares para uma instituição hospitalar, né, um hospital do porte de Veracruz, ele assim, ele depende, entre aspas, caritativamente de projetos de verbas governamentais. Quando, na verdade, ele deveria depender apenas de uma análise de custo-benefício. Mas se tu analisar friamente, é muito simples. Sim. É custo-benefício. Que porte de hospital, que estrutura de hospital cabe e precisa numa comunidade que nem Veracruz? Podemos sentar, fazer uma análise e definir. Sim. Mas nós não conseguimos discutir isso com ninguém, porque 80%, 85%, às vezes quase 90% do fluxo de atendimento do hospital está baseado em estrutura pública. SUS, né? Vinculado ao governo municipal, estadual e federal. E na hora de discutir custo, a tabela do SUS faz 20 anos que não se discute reajuste.
Então tem que sentar com a prefeitura, ver uma complementação, tem que sentar com o Estado, ver complementação, e ainda fica num nível abaixo do custo. E aí, no final tu tem que sentar com os deputados da região e bater nas costas deles e dizer para eles, nós precisamos mais um diferencial aqui em cima. No contexto atual, ainda está muito bom, porque nos últimos anos a maioria dos deputados se sensibilizou com isso e está dando um direcionamento de recursos para o custeio dos hospitais, para suprir essa diferença. Né? Tu disseste antes, né, informalmente, que um dos hospitais nossos da região aqui está com dificuldades econômicas. A fórmula é essa. Né? Eu já sentei, quando eu comecei a discutir gestão hospitalar, eu fiz um curso de administração hospitalar via IACS PUC, quando nós reabrimos o hospital aqui, e assim, um hospital bem estruturado da região, ele tinha um déficit por internação de R$10. Se ele conseguisse cobrir no mês R$10 de déficit, ele não ficaria vinculado a uma sequência financeira de débitos. Mas não se conseguia buscar esses R$10 por internação para cobrir a diferença, e ele foi acumulando um processo de déficit cada vez maior. Sim, doutor, o objetivo dessa conversa toda que a gente está fazendo hoje é falar do Hospital Veracruz, das coisas boas que surgiram no hospital, mas ao mesmo tempo também alertar as pessoas. E eu quero, a Cíntia, a gestora do hospital, falou há pouco sobre o aumento, nós falamos do aumento da população em Veracruz. Quando a gente fala de um período de verão, eu vejo muito poucas pessoas falar, por exemplo, do litoral. Milhões e milhões de pessoas vão ao litoral. E como fica a questão da estrutura de saúde? Porque enquanto muitos se divertem, uma equipe está trabalhando. Enquanto Natal, 25 de noite, todo mundo está na ceia, mas milhares de pessoas estão ali atendendo. Tem gente doente nesse período, tem gente internada, precisa ser atendida. Quando a gente olha para esse contexto todo, eu estou colocando para você como médico, como presidente de uma cooperativa de saúde e como presidente de um hospital. Mas eu vejo assim, se aborda muito pouco a questão de trabalho hospitalar, o valor que ele tem. Se ele não existisse, como seria? Nesse sentido, o aumento dessas populações, litoral, eventos grandes, enfim, de como as cidades e a comunidade também devem entender esse trabalho de hospitais. Os gestores, de uma maneira geral, né, Pedro, eles fazem essa análise estratégica. Né? Eu posso te dizer assim com clareza, eu participo da federação, né, do Conselho da Federação, a Federação do Estado do Rio Grande do Sul, das cooperativas de trabalho médico e operadoras, e todo ano, né, se trabalha um planejamento para estruturar melhor essas áreas de assistência onde vai aumentar a demanda. Até alguns anos atrás era coordenado pela própria federação. Agora, nos últimos 8 anos, a Unimed Porto Alegre, como é a área de abrangência delas ali no litoral, principalmente litoral norte, né? Litoral sul é Pelotas e Rio Grande lá, o litoral norte é Porto Alegre. Então, se discute desde custo até estruturas de suporte e o sistema todo organiza para que isso tenha melhor atendimento. Mas a importância, né? Mas mesmo assim, situações críticas de referência de problemas mais críticos tem que direcionar para Porto Alegre. Né? Sim. Não se cria estruturas muito elaboradas de resolutividade, não. E a referência que eu quero destacar é a importância das pessoas, o leigo, aquele que não participa desse processo, ou seja, quem não está numa direção do hospital, quem não trabalha numa equipe de enfermagem, mas as pessoas entender que nós, cidadãos, podemos contribuir também, evitar os excessos, evitar acidentes, porque tudo isso, numa multidão, acaba sobrecarregando muitas vezes e muitas vezes tirando a prioridade de quem precisa, porque um acidente ou alguma coisa que acontece mais grave vai ter preferência. Nesse sentido também a população entender. Atendimento de emergência sempre é crítico. Né? Não existe fórmula simples num atendimento de emergência. Né? Quanto melhor preparada
a equipe e quanto melhor a estrutura que tu tiver, mais vai poder se entregar para o cliente de acordo com a gravidade do que acontecer. Um cliente com um acidente com traumatismo craniano, tu precisa de um suporte diagnóstico hoje inquestionável, de ir a nível de tomografia, que é o que praticamente define um diagnóstico, e se depender de tratamento mais avançado, no mínimo uma UTI e talvez um neurocirurgião. E isso realmente, dentro do raciocínio que faz, a gente não cria uma estrutura de suporte melhor. A gente disponibiliza um volume de estrutura melhor. Não se vai avaliar assim, vamos escolher os melhores neurocirurgiões para ficar disponível quando aumenta o índice de incidência. Hoje a gente já teria como fazer isso, fazer esses diferenciais. Mas na prática a gente disponibiliza uma estrutura melhor e maior para o volume, porque sabe-se que aumenta. Sim. Doutor, para a gente terminar, parabéns pelo seu trabalho. Você como uma história de médico, um consultório, com uma condução da presidência do Monimed, onde você tem outra história bonita, dentro do seu contexto de trabalho sempre comunitário, eu já falava isso muitas vezes com você. Parabéns mais uma vez, sucesso, que Deus te dê muita saúde por muitos e muitos anos, 2026 seja um ano primoroso, e parabéns também e obrigado por você assumir a entidade de um hospital com toda essa história que o hospital tem, mas atirar o teu olhar como médico dentro do conhecimento de medicina, de conduzir o hospital e fazer ele também um dos grandes hospitais da nossa região. Parabéns e um bom ano novo. Muito obrigado aí, um abraço a todos aí. Muito bem, nós queremos agradecer. As imagens e os áudios são da Milena Miller. Um grande abraço, você sempre pode acompanhar segundas-feiras, 19 horas, o Arauto Saúde na Arauto News, em áudio, também em vídeo no Arauto Play, no YouTube e também em podcast no Spotify da Arauto. Grande abraço e até a próxima edição.